Dona Teresa, a senhora sabia que foram feitos saques de quase R$ 200 mil da sua conta nos últimos 2 anos? Essa foi a pergunta que o gerente do banco fez para aquela senhora de 68 anos que estava sentada na frente dele, magra demais, com roupa velha e surrada. Dona Teresa olhou para ele sem entender. R$ 200 mil? Que saques eram aqueles? Ela mal tinha dinheiro para comprar comida. Como podiam ter sumido R$ 200 mil da conta dela? Foi aí que começou a se desvendar um dos crimes mais cruéis que uma mãe pode sofrer. O próprio filho, Márcio, tinha roubado dela durante 2 anos. Enquanto ela passava fome, comia pão velho e não tinha dinheiro para remédios, ele desviava a pensão dela para bancar vida de luxo. E quando a verdade finalmente veio à tona, Márcio descobriu que roubar da própria mãe tem um preço muito alto. Fique até o final dessa história para entender como um filho foi capaz de fazer isso. E depois me conte nos comentários. Você já ouviu falar de caso parecido? Dona Teresa tinha sido casada por 40 anos com seu Ademir, militar que trabalhou no exército a vida inteira. Eles tiveram 2 filhos, Márcio, de 42 anos, e Cristina, de 39. A família sempre foi unida, simples, mas feliz. Seu Ademir morreu de câncer 3 anos atrás. Foi rápido e doloroso. Quando descobriu a doença, já estava avançada. Em 6 meses, se foi. Dona Teresa ficou devastada. 40 anos de casamento, de companheirismo, de vida dividida. De repente estava sozinha, mas pelo menos tinha uma segurança financeira. Como seu Ademir tinha sido militar, Dona Teresa passou a receber a pensão dele. R$ 4.500 por mês. Não era fortuna, mas dava para viver com dignidade. Pagar aluguel, comprar comida, remédios, ter uma vida tranquila. Nos primeiros meses após a morte do marido, Dona Teresa mal saía de casa. Ficava deprimida, chorando, sem vontade de fazer nada. Os filhos visitavam, tentavam animar. Márcio ia toda semana, levava comida, fazia companhia. Parecia preocupado com a mãe. Foi ele quem sugeriu que cuidasse das finanças dela. Disse que a mãe estava muito abalada, que não estava em condições de lidar com banco, com contas, com dinheiro, que ele podia ajudar, podia cuidar de tudo para ela não se preocupar. Dona Teresa achou uma boa ideia. Realmente não estava com cabeça para lidar com essas coisas. Confiava no filho. Márcio sempre foi responsável, sempre trabalhou, sempre ajudou em casa. Por que desconfiaria? Foi ao banco com ele. Fez procuração dando poderes para Márcio movimentar a conta. O gerente na época perguntou se ela tinha certeza. Explicou que com aquela procuração, o filho poderia fazer saques, transferências, tudo. Dona Teresa disse que sim, que confiava no filho completamente. Márcio também sugeriu ficar com o cartão dela. Disse que, assim, ele poderia sacar dinheiro quando ela precisasse, poderia pagar as contas dela direto, seria mais prático. Dona Teresa deu o cartão e a senha. Não via problema. Era o filho dela. No começo, Márcio realmente ajudou. Todo mês depositava R$ 2.000 na conta que Dona Teresa usava para o dia a dia. Ela achava que era o suficiente. Não sabia que a pensão era de R$ 4.500. Márcio nunca contou o valor exato. Disse que era em torno de 2.000 mesmo. Dona Teresa vivia com aqueles 2.000. Pagava o aluguel de 800, comprava comida, pagava luz e água. Sobrava pouco, mas dava. Ela era acostumada a viver com simplicidade. Mas depois de 6 meses, Márcio começou a diminuir os depósitos. Primeiro foram 1.800, depois 1.500, sempre com desculpas. Que o exército tinha atrasado o pagamento, que tinha tido desconto por algum motivo, que no mês seguinte regularizava. Dona Teresa começou a passar aperto.
Tinha que escolher entre comprar comida ou pagar conta de luz, entre comprar remédio ou pagar água. Ligava para Márcio pedindo ajuda. Ele dizia que estava sem dinheiro também, que estava difícil para todo mundo. Mas sempre que Dona Teresa via o filho, ele estava bem vestido. Carro novo na garagem. Levava a esposa e os filhos para restaurantes. Tirava fotos em viagens nas redes sociais. Não parecia estar passando dificuldade. Dona Teresa não entendia. Se estava tão ruim assim, como o filho conseguia viver bem? Mas não questionava. Achava que talvez ele estivesse se endividando para manter as aparências. Que talvez estivesse fazendo sacrifícios que ela não sabia. Passou um ano. Os depósitos foram ficando cada vez menores e mais espaçados. Teve mês que Márcio só depositou R$ 1.000. Tinha mês que não depositava nada, sempre com desculpas. Dona Teresa começou a passar fome de verdade. Comprava pão velho na padaria, aquele que vendem mais barato no final do dia. Comia uma vez por dia só. Parou de comprar carne, parou de comprar fruta. Vivia de arroz, feijão e pão. Emagreceu muito. As roupas ficaram largas. As amigas do bairro comentavam que ela estava muito magra. Perguntavam se estava doente. Dona Teresa mentia. Dizia que estava fazendo dieta. Os remédios ela não conseguia mais comprar. Tinha pressão alta e diabetes. Os remédios eram caros. Quando acabavam, ela ficava sem. Sentia tontura, mal-estar, mas não tinha dinheiro para comprar. Cristina, a filha, morava em outro estado. Trabalhava como professora, tinha acabado de ter bebê, estava com vida corrida. Ligava para a mãe de vez em quando, mas não percebia que algo estava errado. Dona Teresa escondia, não queria preocupar a filha. Passou mais um ano, 2 anos no total, desde que Márcio tinha assumido o controle da pensão. Dona Teresa estava irreconhecível, magra, pálida, fraca, as roupas caindo do corpo. Sem dinheiro para nada. Um dia, desmaiou na rua. Estava voltando da padaria, sentiu tontura e caiu. Uma vizinha chamou a ambulância. Levaram ela para o hospital. Os médicos ficaram chocados com o estado dela. Desnutrição severa, diabetes descompensada, pressão altíssima. Perguntaram se ela não se alimentava direito. Dona Teresa, envergonhada, admitiu que não tinha dinheiro para a comida. Os médicos não entenderam. Perguntaram se ela não recebia benefício, aposentadoria, alguma coisa. Dona Teresa explicou que recebia pensão do marido, mas que o filho cuidava do dinheiro porque ela não conseguia. Que ele depositava o que podia, mas que estava difícil. Uma das médicas, doutora Fernanda, achou aquilo muito estranho. Pensão de militar era boa. Como a senhora estava passando fome? Sugeriu que Dona Teresa fosse ao banco verificar os extratos. Ver quanto realmente estava entrando na conta. Dona Teresa disse que não sabia fazer isso, que não entendia de banco. Doutora. Fernanda se ofereceu para acompanhar. Disse que no dia da alta, elas iriam juntas ao banco. 3 dias depois, quando recebeu alta, doutora Fernanda cumpriu a promessa. Levou Dona Teresa até a agência onde era a conta da pensão. Pediram para falar com o gerente. O gerente atual se chamava Paulo, homem de uns 50 anos, experiente. Pediu identificação de Dona Teresa, confirmou que ela era a titular e começou a puxar os extratos no computador. Conforme ia vendo os números, a expressão dele foi mudando. Ficou séria, preocupada. Imprimiu vários papéis e mostrou para Dona Teresa. Dona Teresa, a senhora sabia que foram feitos saques de quase R$ 200 mil da sua conta nos últimos 2 anos? Dona Teresa não entendeu. 200 mil? Como assim? Ela não tinha sacado nada. Não tinha cartão, não tinha senha, tinha dado tudo para o filho. O gerente mostrou os extratos. Todo mês entravam os 4.500 da pensão. E todo mês saíam valores enormes, 1.000 aqui,
2.000 ali. Saques, transferências, pagamentos de fatura de cartão de crédito, compras em lojas de roupa, restaurantes, postos de gasolina, viagens, e todos os saques eram feitos com o cartão. O cartão que estava com Márcio. Doutora Fernanda olhou aqueles números e sentiu raiva. Aquela senhora tinha passado 2 anos com fome, enquanto o filho roubava a pensão dela. Disse que aquilo era crime grave, apropriação indébita. Que Dona Teresa precisava fazer boletim de ocorrência. Dona Teresa começou a chorar. Não queria acreditar. O filho dela tinha feito aquilo? Tinha deixado ela passar fome enquanto gastava o dinheiro dela em luxo? O gerente Paulo explicou que o banco tinha responsabilidade também, que deveria ter notado o padrão estranho. Uma senhora de idade com pensão boa, mas fazendo saques enormes todo mês. Era obrigação do banco verificar se estava tudo certo. Disse que ia abrir processo interno, que ia acionar o departamento de compliance e que recomendava fortemente que Dona Teresa procurasse a polícia. Doutora Fernanda levou Dona Teresa direto para a delegacia. Fizeram boletim de ocorrência. O delegado ouviu a história toda e ficou indignado. Disse que casos assim eram mais comuns do que as pessoas imaginavam. Filhos que roubavam dos pais idosos. Explicou que o crime era a apropriação indébita qualificada. Qualificada porque foi contra a pessoa idosa e vulnerável. Que a pena podia chegar a 12 anos de prisão. Dona Teresa não queria que o filho fosse preso. Só queria o dinheiro de volta. Queria conseguir comprar comida, remédios, viver com dignidade. O delegado disse que isso era decisão dela, mas que o crime tinha acontecido e precisava ser investigado. Mandou chamar Márcio para depor. Márcio recebeu a intimação e ficou desesperado. Tentou ligar para a mãe várias vezes. Dona Teresa não atendeu. Doutora. Fernanda tinha levado ela para ficar na casa dela uns dias, enquanto resolvia as coisas. Márcio foi à delegacia, acompanhado de advogado. Tentou negar tudo no começo. Disse que tinha autorização da mãe para movimentar a conta, que ela sabia dos saques. O delegado mostrou os extratos. Perguntou por que, então, a mãe dele estava internada por desnutrição. Por que estava passando fome se ele estava sacando 4.500 por mês? Márcio não soube responder. O advogado pediu para conversar reservadamente com ele. Depois de uns minutos, voltaram. O advogado disse que Márcio reconhecia os fatos, que tinha usado o dinheiro indevidamente, que queria devolver e fazer acordo. Mas não era tão simples. O delegado explicou que o crime já tinha acontecido, que o inquérito ia correr, que o Ministério Público ia decidir se denunciava ou não, que a vítima poderia perdoar, mas isso não apagava o crime. Nos dias seguintes, as coisas foram se desenrolando. O banco fez auditoria interna, confirmou que tinha falhado em não notar o padrão suspeito. Ofereceu compensação para Dona Teresa, R$ 10.000 de indenização por danos morais e o compromisso de ajudar na recuperação dos valores desviados. A assistente social do hospital ficou sabendo do caso. Acionou o Ministério Público. Uma promotora especializada em crimes contra idosos assumiu o caso. Doutora Márcia era conhecida por ser rigorosa, por não aceitar acordo fácil nesse tipo de situação. Ela analisou tudo. Os extratos bancários mostrando os R$ 200.000 desviados. O laudo médico de Dona Teresa mostrando desnutrição severa. Fotos das redes sociais de Márcio mostrando viagens, restaurantes, vida de luxo. Doutora Márcia ofereceu denúncia. Apropriação indébita qualificada e maus tratos contra idoso. Pediu prisão preventiva. O juiz analisou e concordou. Emitiu mandado de prisão. Márcio foi preso numa terça-feira de manhã, na frente da mulher e dos filhos. Os vizinhos viram. A notícia se espalhou rápido no bairro onde ele morava.
preso por roubar a pensão da mãe idosa. A esposa dele, Andréia, ficou em choque. Não sabia de nada. Pensava que o dinheiro que Márcio trazia para casa vinha do trabalho dele. Quando soube que vinha da pensão da sogra, que a sogra estava passando fome enquanto eles viajavam, entrou em desespero. Foi visitar Dona Teresa, pediu perdão. Disse que não sabia de nada. Dona Teresa acreditou. Conhecia a nora, sabia que ela era boa pessoa. Andréia era vítima também das mentiras de Márcio. Cristina, a filha, voltou correndo do outro estado quando soube de tudo. Ficou furiosa com o irmão. Foi visitá-lo na cadeia só para dizer que ele era um monstro, que tinha deixado a própria mãe passar fome, que ela não tinha mais irmão. Disse que ia cuidar da mãe dali para frente, que nunca mais ia confiar em Márcio, que esperava que ele apodrecesse na cadeia. O processo foi rápido, as provas eram claras demais. Extratos bancários, laudos médicos, tudo batia. Márcio não tinha como negar. O advogado tentou negociar. Ofereceu devolução de todo o dinheiro, mais indenização, em troca de pena reduzida. A promotora não aceitou no começo. Queria exemplaridade. Queria que outros filhos vissem que roubar dos pais tem consequência grave. Mas levou a proposta para Dona Teresa. Explicou que ela tinha direito de opinar, que se preferisse, podiam aceitar acordo. Márcio devolveria os 200 mil roubados, mais 100 mil de indenização por danos morais, e pegaria pena menor. Dona Teresa pensou muito. Ainda amava o filho, apesar de tudo. Não queria vê-lo anos na cadeia. Mas também não podia simplesmente perdoar como se nada tivesse acontecido. Decidiu aceitar o acordo, mas com condições. Márcio teria que vender o carro, vender bens, fazer o que fosse necessário para devolver o dinheiro. Teria que cumprir pena em regime aberto, fazendo serviço comunitário. E teria que fazer terapia obrigatória. O juiz aceitou o acordo. Márcio foi condenado a 4 anos em regime aberto. Teria que cumprir prestação de serviços comunitários e fazer terapia semanal por 2 anos. E teria que devolver os 300 mil reais, 200 roubados mais 100 de indenização, em até 1 ano. Para conseguir o dinheiro, Márcio vendeu o carro, vendeu joias que tinha comprado para a esposa, vendeu eletrônicos, pegou empréstimos. Andréia teve que voltar a trabalhar. Os filhos tiraram das escolas particulares caras e colocaram em públicas. A vida da família virou de cabeça para baixo. As viagens, os restaurantes, o luxo, tudo acabou. Agora viviam apertado, pagando dívidas, tentando juntar dinheiro para devolver o que Márcio tinha roubado. E Márcio, todo sábado, tinha que ir ao asilo municipal fazer serviço comunitário. Cuidar de idosos abandonados, dar comida, dar banho, fazer companhia. Ironia do destino. Ele, que tinha abandonado a própria mãe, agora cuidava de outros idosos abandonados. Dona Teresa pegou o dinheiro de volta aos poucos. Primeiro veio uma parte, depois outra, até completar. Com os 300 mil reais, ela comprou um apartamento pequeno. Não ia mais pagar aluguel. Ia ter o próprio teto. Cristina se mudou de volta para a cidade. Alugou um apartamento próximo ao da mãe. Visitava todo dia, fazia compras junto, cuidava dos remédios. Dona Teresa voltou a se alimentar direito, voltou a tomar os remédios, voltou a engordar. A saúde melhorou. Doutora Fernanda, a médica que tinha ajudado, virou amiga. Visitava a Dona Teresa de vez em quando, tomava café, conversava. Dona Teresa dizia que ela tinha sido um anjo, que se não fosse por ela, talvez tivesse morrido de fome sem nunca descobrir que o filho estava roubando. Márcio tentou se reaproximar depois de 1 ano. Mandou carta para a mãe. Disse que estava arrependido, que tinha sido ganancioso, que tinha feito a pior coisa da vida dele.
que entendia se ela nunca o perdoasse, mas que gostaria de uma chance de conversar. Dona Teresa leu a carta e chorou. Parte dela queria perdoar, queria ter o filho de volta. Mas outra parte ainda sentia a dor de ter passado fome, de ter passado mal, de ter sido abandonada pelo próprio filho. Cristina disse que a mãe não devia perdoar, que Márcio não merecia, que tinha feito algo imperdoável. Mas Dona Teresa sabia que era a decisão dela, não da filha. Pensou muito e decidiu aceitar uma visita. Não significava perdão completo, mas significava que estava disposta a ouvir. Márcio foi ao apartamento da mãe numa tarde de domingo. Estava diferente, mais magro, com cara de cansado, roupa simples, nada do luxo de antes. Pediu perdão de joelhos. Chorou. Disse que não tinha desculpa para o que fez, que tinha sido dominado pela ganância, que via os amigos com vida boa e quis ter também, que foi pegando um pouco, depois mais um pouco, até perder o controle. Disse que não tinha noção do que estava fazendo com a mãe, que se enganava achando que ela estava bem, que quando descobriu que ela tinha sido internada por desnutrição, sentiu vontade de morrer de culpa. Dona Teresa ouviu tudo e disse que ainda estava processando a dor, que ia levar tempo para curar, mas que estava disposta a tentar reconstruir algum tipo de relação. Não ia ser como antes. A confiança estava quebrada. Mas talvez, com o tempo, pudesse haver algum perdão. Márcio agradeceu. Disse que não merecia nem isso, que ia passar o resto da vida tentando compensar o que tinha feito. Hoje, 2 anos depois, Dona Teresa vive tranquila no apartamento dela. A pensão entra todo mês na conta que só ela tem acesso. Cristina ajuda com as finanças, mas sem ter procuração, sem ter cartão. Apenas ajuda, orienta, acompanha. Márcio visita uma vez por mês, sempre trazendo alguma coisa: comida, frutas, remédios. Tentando compensar. A relação ainda é tensa, ainda dói. Mas aos poucos vai melhorando. Andréia, a nora, virou amiga próxima de Dona Teresa. Diz que também foi enganada por Márcio, que também passou a vê-lo com outros olhos depois do que aconteceu. Os netos visitam a avó toda semana, sem saber de todos os detalhes do que o pai fez. E Dona Teresa aprendeu algumas lições dolorosas, que nunca se deve dar controle total das próprias finanças para ninguém, nem para filhos. Que é preciso acompanhar, verificar, ter autonomia. Que confiança não é sinônimo de ingenuidade. A história de Dona Teresa mostra uma realidade triste, mas comum. Filhos que se aproveitam financeiramente dos pais idosos, que desviam aposentadorias, pensões, economias, que deixam os pais passando necessidade enquanto vivem bem às custas deles. E muitas vezes, como no caso dela, só se descobre quando já está quase tarde demais. Quando a pessoa já emagreceu demais, já adoeceu, já sofreu. Por isso é tão importante ficar atento. Idosos que de repente ficam sem dinheiro, que pedem emprestado constantemente, que não conseguem comprar comida ou remédios, podem estar sendo vítimas de abuso financeiro familiar. E você? Conhece alguém que passou por situação parecida? Já viu o caso de filho ou parente roubando de idoso? O que você faria se descobrisse que alguém da sua família estava fazendo isso? E se você fosse Dona Teresa, conseguiria perdoar? Ou o que Márcio fez é imperdoável?